Ok. E qual é a participação, volto a perguntar, do trabalhador, na qualitativa? Ele tem que ser ouvido e às vezes vai muito, não são coisas tangíveis, não é? É simplesmente um sentimento. Isso é considerado num bom plano? Sim. Um PPRA, como a gente comentou anteriormente, ele tem que ter os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Tem o lado do empregador, que a gente tem que escutar, né, a empresa para saber o que acontece, mas também deve escutar a atividade do trabalhador. Na própria palestra que o Dr. Marcos comentou, no próprio seminário, o Dr. Renor falou, né, que não existe um plano definido para saúde e segurança do trabalhador sem escutá-lo. A maioria das doenças, vamos dizer assim, hoje até comentas, que são doenças da alma do trabalhador. Ele se queixa e muitas vezes não sabe nem por que está se queixando. E aí, se você escutar, a gente, muitas vezes, com uma solução simples, consegue achar uma solução para um problema, né, que está afetando a produção. Às vezes, o trabalhador só quer ser ouvido, né, por alguém. Só quer que alguém escute ele. Ele reclama de muitas coisas por, na verdade, não saber especificar exatamente o que lhe perturba as emoções, né? Mas às vezes é exatamente isso. E também, Vitor, isso também é importante. E às vezes num programa desses, a simples instalação dos equipamentos de proteção individuais, que são importantes, às vezes uma luva de couro, às vezes um capacete, uma bota, evita um prejuízo imenso, tanto para o empregado, que pode ter um problema sério no seu estado de saúde físico também, como para o próprio empregador. Então, esse PPRA, isso tudo, ele vem indicar, olha, porque quando se estabelece assim, não, mas eu pago insalubridade. A insalubridade, ela não veio, a ideia dela não é para ser salário. Ela não deve ser paga. Não deve ser incorporada. Não deve ser incorporada. A pessoa não imaginar, não. Na verdade, o adicional de periculosidade e de insalubridade, ele é uma indenização. Uma indenização. E ele devia não existir, ou devia existir provisoriamente, até que os equipamentos de proteção cumprissem o seu efetivo, papel, né? E evitar o agente insalubre, o agente perigoso. Essa é a atividade, né? Mas hoje, mas eu ganho mais insalubridade, né? Como se fosse uma parte de salário que não deve ser considerada. A própria NR15, no texto do corpo, né, antes de chegar nos agentes específicos para falar de insalubridade, ela diz que a empresa deve privar por neutralizar, elidir ou eliminar os riscos ambientais. E no momento que se faz um desses três, eliminação ou neutralização desse agente, cessa o direito do respectivo adicional. Então, na verdade, na própria legislação está escrito que ela é provisória. A gente deve pagar o adicional para até quando não se faça algo em benefício do trabalhador. Então, a gente tem duas formas de fazer isso. Uma forma é através da adoção de medidas de proteção coletiva, né? Por exemplo, um exaustor, se eu tenho algum problema químico, um problema de calor ou de frio, enfim. Né? Ou através dos equipamentos de proteção individual. Aí que a gente comenta da análise da atividade, da função desse trabalhador, para saber qual é o EPI adequado que esse trabalhador deve usar para determinado risco. Não adianta eu, por exemplo, dar uma máscara muito boa para a pessoa de poeira se ele tem exposição a risco químico. Então, a gente fala dessa avaliação ser importante. Eu não posso avaliar equivocadamente, eu vou fornecer um EPI e não vai estar cumprindo com o seu papel. Mas há casos em que os processos são periculosos o tempo todo, como é o caso das refinarias, das petroquímicas, né? Em que o que é manufaturado são produtos químicos. Né? Na verdade, a gente não pode confundir insalubridade com periculosidade. São duas coisas bem distintas. Falo da periculosidade. Agora, o Marcos eu acho que citou, né, insalubridade, periculosidade. A periculosidade, ela sempre haverá de existir. Né? O que se faz é minimizar os efeitos dela sobre o trabalhador. E aí se utilizam e se obrigam a usar, né, todos os EPIs, individuais e às vezes coletivos também, além daquilo que nós já vamos entrar agora na conversa, dos exames constantes, né, os exames periódicos a que os trabalhadores devem ser submetidos para controlar a sua saúde. Na verdade, o agente insalubre, ele é um malefício à saúde do trabalhador.
como o Dr. Marcos falou e você falou, Júlio, a gente está pagando um adicional para adoecer alguém. Por exemplo, se eu tenho um ruído acima de 80 decibéis, apesar da legislação falar que ele é insalubre a partir de 85, a gente sabe que a partir de 80 ele causa muitos malefícios à saúde do trabalhador. Um dos mais comuns é a perda auditiva. Então, na verdade, a legislação fala que se eu pagar 20% de insalubridade, eu estaria pagando a insalubridade para ruído. Porém, logo adiante, o trabalhador estará tendo um problema de audição. E aí abre um outro caminho. Estou, de acordo com a lei do Ministério do Trabalho, estou pagando um adicional de insalubridade para ruído, porém, existe uma justiça civil, onde o trabalhador pode entrar, né, com dano estético e moral por perda auditiva. Então, também tem um outro caminho. Então, a gente tem que fazer essa elisão dos agentes, não só pelo Ministério do Trabalho estar cobrando, e sim também pela questão de saúde do trabalhador, né? E quanto aos agentes periculosos, a NR16, a gente vai mudar, a NR15 fala de agentes insalubres, a NR16 de agentes periculosos. Aí vai dizer lá que a gente tem 4 agentes hoje, tá? Que está mudando um pouquinho. Já está em consulta pública, mais 2 anexos que não existiam, que são bem importantes, e que em breve vai estar no Diário Oficial da União, né, e aí vai passar a valer. Então, hoje, o que é periculoso? GLP, transporte ou armazenamento acima de 135 quilos. Então, o pessoal aí do caminhão na rua que entrega gás, aí, né, o pessoal que trabalha no depósito ou próximo disso, né, aqueles pit stop de empilhadeira, enfim, essa questão de GLP inteira, toda, né? Líquidos combustíveis inflamáveis acima de 200 litros, que é o limite de tolerância, né? Para ter periculosidade ou não, não é bem um limite de tolerância que se fala, e sim a quantificação, né, de quanto pode ter armazenado. Apesar da lei falar no transporte de 200 litros, e não fala no armazenamento e estocagem, mas se adotou como prerrogativa que também o armazenamento é 200 litros, e a partir de então os peritos contam para adicional de periculosidade. Através da portaria 93.412 também, os eletricitários acabaram recebendo o adicional de periculosidade. De uma forma inicial era para o pessoal de rua, que trabalhava com rede energizada de alta e média e alta tensão. E aí, através de várias jurisprudências, estendeu a alguns outros casos, como eletricista industrial, eletricista de empresa, enfim, mas que não é bem o foco pela que ela foi criada, e está se mudando isso agora através do anexo 3, que aí a portaria deixará, de 93.412, deixará de regulamentar essa atividade, e vai ter o anexo 3, na NR16, que vai tratar de eletricidade. E aí lá vai dizer todas as atividades de eletricidade, ou envolvendo eletricidade, que serão insalubres. E também através da portaria 3.393, que fala das radiações ionizantes, através lá de Chernobyl, daquele acidente que teve em 87, que muita gente morreu e está infectado até hoje. Então se fez um lobby lá via Congresso Federal e se passou a pagar adicional periculosidade para quem trabalha com radiação ionizante. Então, por exemplo, um técnico em radiologia de hospital ganha adicional de periculosidade, né? Que na verdade deveria ser uma condição insalubre, não é uma condição periculosa. Ele deveria estar protegido contra as radiações, porque ela causa vários malefícios à saúde. Mas se normalmente estão protegidos. Normalmente estão. Os hospitais melhores, aparelhados, vamos dizer assim, estão. E também vai entrar daí o anexo 4, que vai falar das atividades penosas na área de segurança. Vai entrar segurança privada, o pessoal do caminhão de transporte de valores, caixas, enfim. No primeiro momento não está se falando assim qual tipo de caixa, se vai ser o caixa de supermercado, vai ser o caixa de um banco, enfim. Ainda não está bem regulamentado isso, por isso que está em fase de consulta pública. Mas também passará a receber esse adicional o pessoal que hoje não recebe. Imagina o pessoal que trabalha com um caminhão de valores, né, a preocupação e o risco que esse pessoal tem, e não tem adicional nenhum para isso. E ali se trabalha também com o estresse, né? O fator psicológico. O fator psicológico, que é o estresse. Eduardo, pequenas empresas, e a diferença de uma empresa com 2, 3 funcionários, empresa com 20 funcionários, 50, 100, o PPRA é igual, o PSMSO é igual, todos esses cuidados são iguais, não são iguais?
Bom, através da NR1, que é a primeira norma, o título dela é Disposições Gerais, ela diz que todas as empresas que tenham trabalhadores contratados regidos por CLT devem se enquadrar em todas as normas regulamentadoras. Então, a NR9, que trata do PPRA, e a NR7, que trata do PCMSO, estão englobadas em todas as NRs, né? Então, todo mundo que tem trabalhador regido por CLT deve possuir PPRA e deve possuir PCMSO, independentemente do número de trabalhadores ou do grau de risco. Muitas pessoas se atrapalham. Empresas de grau de risco 1 e 2 não há necessidade de cumprir a legislação. Precisa também. A norma não fala jamais em grau de risco para cumprir ou não cumprir. Ela fala em empregadores seletistas por estabelecimento, né? O que existe uma pequena diferenciação é no PCMSO, onde diz que empresas de grau de risco 1 e 2 não precisam ter médico coordenador até 25 funcionários, e empresa de grau de risco 3 e 4 não precisam ter médico coordenador até 10 funcionários. Mas médico coordenador é aquele cara que vai coordenar o PCMSO. Mas o PCMSO elaborado, todas devem ter, independentemente do número de trabalhadores. Então, existe essa pequena distorção na legislação, que algumas pessoas pensam, eu tenho 2 funcionários, eu tenho uma empresa de grau de risco 1 ou 2, não preciso cumprir. Precisa sim também.